Era uma quinta-feira quente em São Paulo. O Fórum da Barra Funda estava movimentado como sempre, mas eu mal conseguia respirar enquanto subia as escadas de mármore. Segurava minha pasta de documentos com tanta força que meus dedos estavam brancos. Depois de 3 anos sendo humilhada no meu próprio casamento, hoje seria o dia em que finalmente me libertaria de Carlos. Entrei na sala de audiências e lá estava ele, com seu terno italiano de $15 mil, falando alto com seu advogado caríssimo. Típico. Carlos sempre fez questão de exibir o dinheiro que ganhava como diretor financeiro da maior incorporadora do país. Dinheiro que ele usava para me diminuir constantemente. "Olha quem chegou, a dona do lar", ele disse com desdém quando me viu, alto o suficiente para que todos ouvissem. "Chegou para pegar as migalhas que eu vou te deixar?" Meu advogado, Dr. Paulo, apertou meu ombro levemente. "Não responda, Renata. Deixe ele falar sozinho." Sentei-me no lado oposto da sala. Carlos não parava de olhar para mim com um sorriso de escárnio, como se já tivesse ganho tudo. As últimas semanas tinham sido um pesadelo. Ele esvaziou nossas contas conjuntas, vendeu nosso apartamento na Faria Lima sem meu consentimento e ainda levou meu carro. "Uma doméstica como você não precisa de um BMW", ele disse quando pegou as chaves. O juiz Dr. Ricardo Mendes entrou na sala e todos nos levantamos. Era um homem de seus 60 anos, com cabelos grisalhos e uma expressão severa. "Processo de divórcio litigioso número 2025-356-789-0. Carlos Eduardo Mendonça Albuquerque versus Renata Campos Albuquerque. Os advogados estão presentes?" Ambos os advogados se identificaram. Enquanto o juiz organizava os papéis, Carlos continuava folheando os documentos do divórcio e sorrindo. Ele parecia estar se divertindo, como se aquilo fosse apenas um jogo para ele. "Algo engraçado, Sr. Albuquerque?" o juiz perguntou, levantando os olhos. "Não, Excelência. Apenas ansioso para finalizar isso e seguir minha vida", Carlos respondeu, ainda sorrindo. "Entendo. Bem, vamos aos fatos. Este divórcio foi solicitado pela senhora Renata, correto?" "Sim, Excelência", respondi. Carlos soltou uma risada debochada. "Ela acha que vai conseguir alguma coisa. Uma mulher que nunca trabalhou de verdade na vida, que vivia às minhas custas." O juiz bateu o martelo. "Senhor Albuquerque, não estamos em um bar. Comporte-se ou serei obrigado a adverti-lo formalmente." Mas Carlos não parou. Continuou folheando os papéis e murmurando para seu advogado, rindo como se estivesse em uma festa. "Entendo que há contestação quanto à divisão de bens, correto?" perguntou o juiz. Meu advogado se levantou. "Sim, Excelência. O senhor Albuquerque está alegando que todos os bens foram adquiridos exclusivamente com o fruto de seu trabalho e que minha cliente não tem direito a nada além do que ele considera justo oferecer, que é basicamente uma pensão mínima por 3 meses. Carlos balançou a cabeça. Casamento foi mais como uma contratação de empregada doméstica que eu ainda tinha que aturar na minha cama. A sala ficou em silêncio absoluto. O juiz olhou para ele com uma expressão que misturava incredulidade e desprezo. "Senhor Albuquerque, esta é sua última advertência. Mais um comentário desse tipo e você será retirado da sala." Carlos deu de ombros e continuou folheando os papéis. O juiz, então, pegou uma pasta diferente, uma que eu nunca tinha visto antes. Ele a abriu lentamente e ajustou os óculos. "Antes de prosseguirmos, preciso verificar algumas informações. A senhora é Renata Campos, formada em Direito pela USP, com especialização em Direito Empresarial pela FGV, correto?" Fiquei surpresa. Ninguém tinha mencionado minha formação até agora. "Sim, Excelência." "E antes de seu casamento, a senhora trabalhou no escritório Campos Barros em Associados por 5 anos?" "Sim, Excelência. Era o escritório do meu pai." Vi Carlos parar de sorrir pela primeira vez. Ele olhou para seu advogado confuso.
filho de Roberto Campos, um dos mais respeitados advogados tributaristas do país, correto? Sim, Excelência. O juiz fechou a pasta e olhou diretamente para Carlos, que agora parecia completamente desconcertado. Senhor Albuquerque, peço silêncio. O juiz ajustou os óculos. Antes de anunciar minha decisão, há algo que preciso esclarecer. Ele olhou para mim. Senhora Renata Campos Albuquerque, ou devo dizer, doutora Renata, Carlos franziu o senho, olhando de mim para o juiz, sem entender o que estava acontecendo. O juiz continuou. Então é com a filha de Roberto Campos que você está brincando, senhor Albuquerque. A sala inteira virou o rosto para Carlos. Meu marido, que segundos antes ria folheando os papéis do divórcio, agora estava pálido. Eu conheço seu sogro há mais de 30 anos, senhor Albuquerque. Estudamos juntos. E acredite, se tem uma família que conhece cada vírgula do Código Civil brasileiro, é a família Campos. Carlos engoliu em seco. Sua arrogância desapareceu em um instante. Ele olhou para o advogado dele, que parecia igualmente surpreso. Excelência, meu cliente não estava ciente, começou o advogado dele. Não estava ciente que sua esposa é uma advogada formada? Interessante, interrompeu o juiz. Especialmente porque nos documentos que o senhor Albuquerque apresentou, ele declarou que a esposa nunca trabalhou formalmente e não possui qualificação profissional. Olhei para Carlos, que parecia que ia vomitar. Durante nosso casamento, ele sempre fez questão de me apresentar apenas como minha esposa, nunca como advogada. Nas festas da empresa, me mandava ficar quieta quando o assunto era negócios. Ninguém quer ouvir o que uma dona de casa tem a dizer sobre contratos milionários, ele dizia. O juiz folheou mais alguns documentos. Tenho aqui que a senhora Renata deixou o escritório do pai a pedido do marido, correto? Sim, Excelência, respondi. Carlos disse que precisava que eu cuidasse da casa e que era vergonhoso para um homem da posição dele ter uma esposa que trabalhava. Carlos se levantou nervoso. Excelência, isso não tem nada a ver com o processo. Estamos aqui para discutir a divisão de bens, não a formação dela que nunca usou. O juiz o encarou friamente. Senhor Albuquerque, o senhor acabou de afirmar que sua esposa nunca trabalhou de verdade. No entanto, tenho aqui registros de que ela foi uma das mais promissoras advogadas tributaristas do país antes do casamento. Isso é relevante quando o senhor tenta argumentar que ela não contribuiu para a construção do patrimônio. Meu advogado, então, se levantou. Excelência, se me permite, gostaria de apresentar alguns documentos adicionais. O juiz assentiu e Dr. Paulo entregou uma pasta ao oficial de justiça, que a passou ao juiz. O que temos aqui? Perguntou o juiz, abrindo a pasta. São contratos da incorporadora, onde o senhor Albuquerque trabalha, Excelência. Todos eles revisados e com pareceres jurídicos assinados por minha cliente, sob pseudônimo. Carlos ficou branco como papel. Ele sabia exatamente do que se tratava. Eu não entendo, disse o juiz, folheando os documentos. Respirei fundo. Era a hora da verdade que eu guardava há anos. Excelência, meu marido me proibiu de trabalhar formalmente, mas ele mesmo trazia contratos milionários para eu revisar em casa. Dizia que não confiava nos advogados da empresa. Eu fazia todo o trabalho e ele apresentava como se fosse análise do departamento jurídico. Por isso ele recebeu 3 promoções nos últimos anos. A sala ficou em silêncio absoluto. O advogado de Carlos sussurrava furiosamente em seu ouvido, mas ele parecia paralisado. E posso perguntar por que a senhora aceitou trabalhar sem reconhecimento ou remuneração? Perguntou o juiz. Senti um nó na garganta. No começo, achei que era uma forma de ajudá-lo. Depois, ele começou a me ameaçar. Dizia que se eu não fizesse o que ele queria, ele me deixaria sem nada, já que tudo estava no nome dele. Com o tempo, eu documentei tudo. Cada contrato, cada revisão, cada e-mail que ele me enviava pedindo para dar uma olhada nos documentos da empresa.
O juiz olhou para Carlos com uma expressão severa. Senhor Albuquerque, o senhor tem algo a dizer sobre isso? Carlos finalmente se recompôs. Excelência, isso é um exagero absurdo. Minha esposa talvez tenha lido alguns documentos, mas dizer que ela fez o trabalho jurídico... O juiz o interrompeu. Tenho aqui dezenas de e-mails enviados do seu e-mail corporativo para o e-mail pessoal da sua esposa, todos com documentos anexados e com mensagens como: preciso disso revisado para amanhã e faça sua mágica neste contrato. Carlos começou a suar. Seu advogado parecia cada vez mais desconfortável. Senhor Albuquerque, o senhor está ciente de que usar o trabalho não remunerado de sua esposa, uma profissional qualificada, enquanto a impedia de trabalhar formalmente, pode configurar diversos crimes, incluindo fraude trabalhista e enriquecimento ilícito? Excelência, eu posso explicar. E mais, continuou o juiz, tenho aqui uma carta do CEO da incorporadora onde o senhor trabalha, confirmando que muitos dos projetos que o senhor apresentou como seus foram, na verdade, desenvolvidos com a expertise jurídica que o senhor alegava ter. Carlos olhou para mim, furioso. Você falou com meu chefe, sua... Senhores, o juiz o interrompeu novamente. Considerando a gravidade das alegações e as evidências apresentadas, vou adiar esta audiência para uma reavaliação completa dos bens. Mas antes, preciso fazer alguns apontamentos. O juiz olhou para Carlos com uma seriedade que fez a sala inteira prender a respiração. Senhor Albuquerque, o senhor veio a este tribunal rindo, debochando e humilhando sua esposa. Apresentou documentos omitindo informações cruciais e tentou caracterizá-la como uma pessoa sem qualificação profissional. Agora descobrimos que não apenas ela é uma profissional qualificada, como o senhor usou seu trabalho para avançar em sua própria carreira. Carlos afrouxou a gravata, claramente nervoso. Dadas estas circunstâncias, continuou o juiz, estou determinando imediatamente o bloqueio de todos os bens do casal até a próxima audiência. Além disso, considerando os indícios de fraude processual e possíveis crimes contra a ordem econômica, estou encaminhando cópias destes documentos ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil para as devidas investigações. O advogado de Carlos tentou intervir, mas o juiz o silenciou com um gesto. E mais uma coisa, senhor Albuquerque, disse o juiz, tirando os óculos. Eu conheço Roberto Campos há décadas, sei o quão meticuloso ele é em documentar tudo. Se a filha dele herdou 1/10 dessa característica, eu não gostaria de estar em seu lugar agora. O rosto de Carlos estava vermelho de fúria. Seus olhos saltavam das órbitas, enquanto ele olhava de mim para o juiz, depois para seu advogado, que já começava a guardar os documentos na pasta. Isso é um absurdo. Carlos bateu na mesa. Ela está mentindo, excelência. Isso é uma conspiração para roubar o que eu construí. O juiz bateu o martelo com força. Senhor Albuquerque, controle-se, ou serei obrigado a mandá-lo para fora. Esta audiência está suspensa, mas não terminada. Enquanto todos se levantavam, Carlos veio em minha direção como um touro enfurecido. 2 oficiais de justiça imediatamente se posicionaram entre nós. Você vai se arrepender disso, Renata, ele sibilou. Você não sabe com quem está mexendo. Ameaça a parte contrária em pleno tribunal. Meu advogado comentou alto o suficiente para todos ouvirem. Vou acrescentar isso aos autos, se o senhor não se importa, excelência. O juiz, que já estava saindo, parou e se virou. Acrescente, doutor. E senhor Albuquerque, sugiro fortemente que o senhor reflita sobre seu comportamento antes de nossa próxima audiência. Isso não está melhorando sua situação. Saí do tribunal me sentindo estranhamente leve, apesar da tempestade que eu sabia que viria. No saguão, meu advogado sorriu para mim. Você foi brilhante, Renata. Finalmente ele vai pagar por tudo. Você acha que temos chance? Chance?
Dr. Paulo riu. Você acabou de virar o jogo completamente. Ele pensou que estava lidando com uma esposa submissa, mas descobriu que está enfrentando uma advogada brilhante que documentou cada abuso que sofreu. E com o juiz Mendes no caso, Carlos está acabado. Enquanto caminhávamos para fora do fórum, vi Carlos discutindo furiosamente com seu advogado no estacionamento. Ele gesticulava violentamente, o rosto ainda contorcido de raiva. Quanto tempo acha que vai demorar até a próxima audiência? Perguntei. Algumas semanas, no máximo. O juiz Mendes não gosta de prolongar casos, especialmente quando envolve questões éticas tão graves. Naquela mesma noite, recebi uma ligação de Carlos. Hesitei, mas decidi atender. Talvez ele estivesse pronto para negociar razoavelmente. Você acha que foi esperta hoje, não é? A voz dele estava carregada de ódio. Envergonhar-me na frente do juiz, fazer parecer que eu te explorei. Eu só apresentei a verdade, Carlos. Você me usou por anos. Se alguém deveria estar envergonhado, é você. Ele riu, um som frio e calculista que eu conhecia bem demais. Verdade. Vamos falar de verdade, então. Liguei para seu pai hoje. Meu estômago afundou. Papai estava em tratamento de câncer há meses. O estresse não era bom para ele. O que você fez? Apenas uma ligação amigável para meu querido sogro. Contei a ele sobre a audiência, sobre como sua filhinha está tentando me destruir depois de tudo que fiz por ela. Você não sustentou nada sozinho, Carlos. Eu trabalhei tanto quanto você, talvez até mais. Não foi isso que seu pai entendeu. Sabe o que ele me disse? Que está desapontado com você, que não te criou para ser uma mulher interesseira. Senti meu sangue ferver. Você está mentindo. Por que não liga para ele e descobre? Ah, espera. Ele não quer falar com você agora. Disse que precisa de tempo para processar a vergonha que sua filha se tornou. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Imediatamente disquei o número do meu pai. Chamou e foi para a caixa postal. Tentei de novo. Nada. Mandei mensagem. Sem resposta. Carlos estava blefando. Tinha que estar. Papai sempre foi meu maior apoiador. Foi ele quem me incentivou a documentar tudo, a guardar provas. Foi ele quem disse que um dia eu teria coragem de me libertar. Mas se Carlos realmente tivesse falado com ele, se tivesse distorcido tudo, como sempre fazia, papai estava frágil, o tratamento o deixava confuso às vezes. Na manhã seguinte, dirigi até a casa dos meus pais no Morumbi. O jardim que mamãe tanto amava parecia um pouco descuidado, com folhas caídas que normalmente seriam rapidamente removidas. Toquei a campainha ansiosa. Mamãe abriu a porta. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Mãe, o que aconteceu? Papai está bem? Ela me deu um abraço apertado. Seu pai teve uma recaída ontem à noite. Estamos voltando do hospital agora. Senti meu coração apertar. O que aconteceu? Não sabemos exatamente. Ele estava bem, mas depois recebeu uma ligação e ficou muito agitado. A pressão subiu, ele começou a passar mal. Carlos. Foi Carlos quem fez isso. Posso vê-lo? Mamãe assentiu e me levou até o quarto. Papai estava deitado, parecendo menor e mais frágil do que eu me lembrava. Quando me viu, seus olhos se iluminaram um pouco. Minha filha, ele disse com voz fraca. Sentei-me ao lado da cama e segurei sua mão. Papai, me desculpe. Eu não queria que você ficasse assim. Ele franziu a testa. Do que você está falando? Carlos me disse que ligou para você, que contou sobre o divórcio, que você ficou desapontado comigo. Papai tentou se sentar, mas mamãe o impediu gentilmente. Aquele desgraçado ligou, sim. Ele disse com mais força na voz. Veio com um papo de que você estava tentando tirar tudo dele, que estava usando seu conhecimento jurídico para manipular o juiz. E você acreditou nele? Papai apertou minha mão. Claro que não, filha. Eu conheço você. E conheço homens como Carlos.
narcisistas, manipuladores. Eu vi como ele te tratava nas festas de família, como falava por cima de você, como diminuía suas conquistas. Senti lágrimas nos olhos. Então por que não atendeu minhas ligações? Porque eu estava furioso, tão furioso que minha pressão subiu e sua mãe me trouxe para o hospital. Não por você, mas por ele ter a audácia de tentar me virar contra minha própria filha. Mamãe se sentou do outro lado da cama. Seu pai ainda é um dos melhores advogados deste país, mesmo doente. Ele já ligou para 3 juízes amigos dele para falar sobre seu caso. Mãe! Pai! Vocês não podem fazer isso. Preciso vencer isso sozinha, de forma limpa. Papai sorriu. E vai, filha. Ninguém vai interferir no processo legal. Mas não há nada de errado em garantir que você tenha um julgamento justo, com juízes que não se deixarão enganar por homens como Carlos. 3 dias depois, recebi uma ligação do Dr. Paulo. A próxima audiência havia sido marcada para dali a 1 semana. Um prazo excepcionalmente curto para casos como o nosso. O juiz Mendes parece determinado a resolver isso rapidamente, ele disse. E tem mais. A empresa de Carlos entrou em contato comigo. Como assim? Eles querem conversar. Parece que estão preocupados com as implicações legais de Carlos ter usado seu trabalho não remunerado todos esses anos. Na mesma tarde, encontrei-me com o doutor Hélio Braga, diretor jurídico da incorporadora onde Carlos trabalhava. Senhora Albuquerque, ele começou formalmente. Ou prefere ser chamada de doutora Campos? Renata está bom, respondi. Ele assentiu. Renata, vou direto ao ponto. Sua situação com Carlos colocou nossa empresa em uma posição delicada. Se o que você alega for provado, e pelos documentos que vimos parece ser o caso, podemos enfrentar sérios problemas legais. Que tipo de problemas? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Dr. Hélio ajustou os óculos. Bem, para começar, seu marido apresentou seu trabalho como sendo do departamento jurídico da empresa, o que configura falsidade ideológica. Além disso, ele recebeu bônus e promoções com base em um trabalho que não era dele, o que pode ser considerado estelionato contra a empresa. Balancei a cabeça, começando a entender onde ele queria chegar. E vocês estão preocupados que eu processe a empresa também? Exatamente. Ele colocou as mãos sobre a mesa. Para ser franco, Carlos sempre foi problemático, arrogante, difícil de lidar, mas ele entregava resultados impressionantes, então a diretoria fechava os olhos. Agora entendemos o porquê dos resultados. O que vocês querem de mim? Ele abriu uma pasta e empurrou um documento em minha direção. Gostaríamos de oferecer um acordo. A empresa se compromete a testemunhar a seu favor no processo de divórcio, confirmando que Carlos usou seu trabalho para avançar na carreira. Em troca, você assina um termo de confidencialidade e renuncia a qualquer ação judicial contra a empresa. Li o documento rapidamente. E tem mais alguma coisa que eu deveria saber? Dr. Hélio sorriu levemente. Carlos foi afastado esta manhã. Estamos conduzindo uma auditoria interna em todos os contratos que ele supervisionou nos últimos anos. Entendo. E há outra coisa, ele continuou. Gostaríamos de convidá-la a se juntar ao nosso departamento jurídico. Seu trabalho nos contratos que analisamos é excepcional. Seria uma pena desperdiçar tanto talento. Saí da reunião com a cabeça girando. Em poucos dias, minha vida tinha virado de cabeça para baixo. De esposa subjugada a advogada cortejada pela mesma empresa que meu marido tanto se gabava de comandar. Quando a data da nova audiência chegou, entrei no fórum com uma confiança que não sentia há anos. Doutor, Paulo caminhava ao meu lado, carregando uma pasta cheia de novos documentos, incluindo a declaração oficial da incorporadora. Carlos já estava lá, com um novo advogado. Ele parecia ter envelhecido 10 anos desde a última audiência. Seu terno caro agora parecia mal ajustado, como se ele tivesse perdido peso rapidamente.
Quando me viu, desviou o olhar. O juiz Mendes entrou e todos nos levantamos. Ele parecia mais relaxado hoje, quase satisfeito. Bom dia a todos. Antes de continuarmos com este caso, fui informado de que há uma proposta de acordo. Isso procede? O novo advogado de Carlos se levantou. Sim, Excelência. Meu cliente deseja resolver esta questão amigavelmente. O juiz ergueu as sobrancelhas, surpreso. Interessante mudança de postura, Sr. Albuquerque. O que motivou essa decisão? Carlos permaneceu em silêncio, o olhar fixo na mesa à sua frente. Seu advogado pigarreou. Meu cliente reconsiderou sua posição à luz dos fatos apresentados na última audiência e de desenvolvimentos subsequentes. Desenvolvimentos? O juiz perguntou. Meu cliente foi afastado de seu cargo na incorporadora e está sendo investigado por possíveis irregularidades profissionais. O juiz assentiu lentamente. Compreendo. E quais são os termos deste acordo? O advogado apresentou um documento ao oficial de justiça, que o entregou ao juiz. Meu cliente concorda em ceder à senhora Albuquerque o apartamento na Higienópolis, o carro, 50% de todos os investimentos e uma pensão mensal equivalente a 15 salários mínimos por 2 anos. Olhei para Dr. Paulo, que sorriu discretamente. Esta oferta era muito mais generosa do que jamais esperamos. O juiz leu o documento com atenção. Senhora Albuquerque, a senhora aceita estes termos? Olhei para Carlos, que continuava cabisbaixo. Por anos, este homem me fez sentir pequena, insignificante, incapaz. Usou meu conhecimento para crescer profissionalmente enquanto me mantinha presa em casa. Humilhou-me em festas, em jantares, na frente da família. E agora, finalmente, ele estava provando de seu próprio veneno. Excelência, comecei. Agradeço a oferta, mas gostaria de fazer uma contraproposta. O juiz me olhou com curiosidade. Prossiga. Aceito o apartamento, o carro e os 50% dos investimentos, mas dispenso a pensão. Não quero nem preciso do dinheiro do Sr. Albuquerque para viver. Um murmúrio percorreu a sala. Carlos finalmente levantou o olhar confuso. Tem certeza, Sr. Albuquerque? Perguntou o juiz. É seu direito receber esta pensão. Tenho certeza, Excelência. Aceitei um cargo de diretora jurídica na incorporadora onde meu marido trabalhava. Meu salário será mais do que suficiente. Carlos empalideceu. Seu advogado sussurrou algo em seu ouvido, mas ele parecia não ouvir. Muito bem, disse o juiz. Se ambas as partes concordam, este acordo será homologado e o divórcio será decretado hoje mesmo. O advogado de Carlos assentiu. Meu cliente concorda, Excelência. Dr. Paulo também confirmou minha aceitação. Antes de encerrarmos, disse o juiz, há um último assunto que preciso abordar. Ele se virou para Carlos. Senhor Albuquerque, na audiência anterior, o senhor fez declarações falsas a este tribunal. Omitiu informações cruciais sobre a qualificação profissional de sua esposa e sobre o trabalho que ela realizou durante o casamento. Carlos engoliu em seco. Em circunstâncias normais, isso resultaria em processo por litigância de má-fé e possivelmente por perjúrio. No entanto, considerando que o senhor já está enfrentando investigações em sua vida profissional e que concordou com um acordo razoável, vou me abster de tomar medidas mais severas neste momento. O juiz olhou para mim. Senhora Albuquerque, a senhora deseja acrescentar algo? Pensei por um momento. Havia tanto que eu queria dizer a Carlos sobre como ele me fez sentir insignificante por anos, sobre como ele destruiu minha autoconfiança, sobre como ele me isolou da minha família e amigos. Mas então percebi que nada do que eu dissesse importava mais. Eu estava livre. Tinha minha carreira de volta. Tinha meu respeito próprio de volta. Não, Excelência, não tenho nada a acrescentar. O juiz bateu o martelo. Então está decidido. O divórcio está concedido e o acordo homologado. Esta audiência está encerrada.
Enquanto recolhia meus documentos, senti alguém se aproximar. Era Carlos. Por que você fez isso? Ele perguntou baixinho. Por que recusou o dinheiro? Olhei para ele calmamente. Porque nunca foi sobre dinheiro, Carlos. Era sobre respeito, sobre dignidade, coisas que você nunca entendeu. Você acabou comigo, ele murmurou. Minha carreira, minha reputação. Não, Carlos. Você fez isso consigo mesmo. Eu só mostrei a verdade. Saí da sala de audiências de cabeça erguida. No corredor, vi meu pai esperando, apoiado em sua bengala, com mamãe ao seu lado. Ambos sorriam. Como foi? Perguntou papai. Acabou, respondi sentindo um sorriso se formar. Finalmente acabou. E agora? Mamãe perguntou segurando minha mão. Olhei para a pasta que eu carregava com meu novo contrato de trabalho dentro. Agora eu recomeço. Como advogada, como filha, como mulher, como eu mesma. Papai me abraçou, seus olhos brilhando de orgulho. Você sempre foi mais forte do que acreditava, filha. Muito mais forte. Saímos do fórum juntos, sob o céu claro de São Paulo. Pela primeira vez em anos, eu respirava sem o peso de um casamento que me sufocava. Pela primeira vez, eu olhava para o futuro e via possibilidades, não limitações. O motorista trouxe meu carro, meu BMW que Carlos tinha levado, alegando que uma dona de casa não precisava de um carro de luxo. Agora era meu, assim como minha vida. Enquanto dirigia para casa, minha casa agora não nossa, pensei em todas as mulheres que, como eu, vivem sob a sombra de maridos controladores e abusivos. Mulheres que têm seu potencial diminuído, seus sonhos ridicularizados, suas habilidades exploradas. Naquele momento tomei uma decisão. Além do meu trabalho como diretora jurídica, eu abriria um espaço para atender mulheres em situação de divórcio, especialmente aquelas que, como eu, tiveram suas carreiras interrompidas por maridos controladores. Usaria meu conhecimento, minha experiência e minha história para ajudar outras a se libertarem. O juiz tinha razão quando disse que eu era filha de meu pai. Meticulosa, determinada, incansável na busca pela justiça. E agora eu usaria essas qualidades não apenas para reconstruir minha vida, mas para ajudar outras a reconstruírem as delas. Carlos havia perdido tudo, seu emprego, sua reputação, seu poder. Mas eu havia encontrado algo muito mais valioso, minha liberdade, minha voz e meu propósito.